Madara Uchiha nasceu no período das Eras Combatentes, que foi um período de incontáveis batalhas e derramamento de sangue por todo o mundo de Naruto. Não existia paz, e até mesmo as crianças pequenas deviam lutar para sobreviver, podendo perder suas vidas em combate contra os mais poderosos membros dos clãs inimigos. Madara era o filho mais velho de Tajima Uchiha, tendo outros 4 irmãos a quem ele amava muito. Madara e seus irmãos cresceram no campo de batalha, travando uma guerra constante com os rivais milenares dos Uchiha, o clã Senju. 3 de seus irmãos morreram ainda quando jovens, deixando Madara apenas com seu irmão mais novo, Izuna Uchiha. Os 2 irmãos se aproximaram muito através das perdas compartilhadas. Cada vez mais, eles estavam perdendo aqueles que amavam, e isso fez com que Izuna e Madara competissem entre si para ficarem ainda mais poderosos. Em uma dessas competições entre irmãos, Madara acabou derrotando um Senju adulto ainda quando criança, e isso rendeu a reputação de prodígio. Ainda em sua infância, Madara conheceu um jovem garoto chamado Hashirama, na beira de um rio, e sem dizer seus sobrenomes, os dois formaram uma linda amizade. Além da amizade, os 2 meninos também formaram uma rivalidade, sempre competindo e treinando juntos naquele local. Aos poucos, os 2 foram se conhecendo, e então Madara viu que Hashirama era um garoto igual a ele, que havia perdido irmãos por causa da guerra, e queria que tudo isso acabasse para que seu irmão ficasse seguro. Os 2 começaram a imaginar um mundo onde as guerras não existiriam, onde as crianças pudessem viver em paz, sem ter que lutar, sem derramar sangue, e sem ter o perigo de ter sua vida destruída ainda jovem, como os irmãos de Hashirama e Madara acabaram. Os encontros entre os 2 começaram a ficar mais frequentes, e após uma competição de escalada, eles acabaram no topo de uma montanha, onde eles planejavam construir uma vila bem no pé daquele rochedo, onde as pessoas não batalhariam à toa, e que as missões dadas seriam de acordo com o nível de cada ninja. Mesmo não revelando seus nomes, eles descobriram através de seus pais que Hashirama era um Senju e que Madara era um Uchiha. E Madara recebeu a mesma missão que Hashirama, matar o seu melhor amigo. Madara teve que escolher o que iria fazer, ou ficar ao lado de seu amigo e seguir os seus sonhos, ou ficar ao lado de seu clã e assassinar Hashirama no próximo encontro. Quando os 2 se encontraram novamente, eles usaram pedras para alertar um ao outro sobre o que aconteceria sobre o plano de seus pais e sobre eles terem descoberto sobre seus encontros, e ao jogarem as pedras, eles se despedem e vão embora em alta velocidade. Mas não adiantou. Ambas as famílias tiveram a mesma ideia de emboscada, e após os 2 irem embora, a família de cada um pulou em direção ao rio e ficaram frente a frente. Ali se inicia um breve confronto entre os clãs, e após atacarem Tobirama e Izuna simultaneamente, Hashirama e Madara interrompem a briga com pedras que jogavam sempre. Naquela hora, Madara foi tomado pela raiva, dizendo que não permitiria que ninguém machucasse seu irmão, e assim ele decide cortar seu laço com Hashirama. Quando Madara resolve cortar seus laços, ele fica tão chateado que desperta o seu Sharingan ali mesmo naquele rio, e então vai embora com seu clã. Nos anos seguintes, Madara e Hashirama continuavam seus encontros, porém dessa vez em campo de batalha. Madara não conseguia matar Hashirama mesmo despertando seu Mangekyou Sharingan, e Hashirama não matava por considerar ele o seu amigo, e isso resultou em um impasse constante entre eles que duraram por anos e anos. Após algum tempo, Madara se tornou o líder do clã Uchiha, e com isso, Hashirama, que também havia se tornado o líder de seu clã, tentava frequentemente fechar um acordo de paz com Madara, porém ele nunca aceitou. Em uma dessas batalhas, Madara viu seu irmão ser ferido fatalmente por Tobirama, e com isso, Madara decidiu parar o combate com Hashirama para tratar as feridas de seu irmão, e Hashirama usou esse momento para tentar novamente fazer um acordo de paz. Dessa vez, Madara quase cedeu, porém Izuna, quase morto, diz para Madara não cair no papo de Hashirama, dizendo para Madara olhar em volta e ver tudo que o clã Senju causou para o clã Uchiha, e isso fez com que Madara recuasse e não aceitou a trégua. Após alguns dias cuidando de seu irmão, Madara viu Izuna morrer devido aos graves ferimentos causados por Tobirama. Alguns do clã Uchiha estavam migrando para o lado do clã Senju por autopreservação, e com isso, Madara se tornou ainda uma pessoa mais obscura. Seus olhos já estavam se deteriorando por causa do uso contínuo de seu Mangekyou Sharingan, e com isso, ele decidiu pegar os olhos de seu falecido irmão Izuna para curar seus olhos e também obter o Mangekyou Sharingan eterno. Com seus novos olhos, Madara juntou os membros restantes de seu clã e tentou novamente uma batalha contra o Senju, porém mais uma vez, os Uchiha saíram derrotados desse confronto. Tobirama se ofereceu para matar Madara, porém antes que pudesse, Hashirama interveio e impediu que seu irmão o matasse, intimidando Tobirama com um olhar penetrante. Mais uma vez, Hashirama propôs um acordo de paz, dizendo que ele não queria tirar a vida de seu amigo. Madara não recusa, mas faz uma contraproposta. Hashirama deveria se matar
ou então matar seu irmão Tobirama. Já que Madara não tinha mais nenhum irmão, isso deixaria os dois lados equilibrados, e assim Madara poderia aceitar o acordo. Hashirama decidiu que tiraria sua própria vida, e que não era para ninguém do clã matar Madara após isso. Porém, antes que ele pudesse se matar pela paz, Madara viu que Hashirama estava determinado de verdade a mudar, e então o impediu, dizendo que aceitava o acordo. Os Senju e os Uchiha e todos os clãs afiliados se uniram para fundar uma vila de paz, que mais tarde seria nomeada pelo próprio Madara, a Aldeia da Folha. Com isso, Hashirama e Madara começaram a construir a vila, e aos poucos ela foi tomando forma, e os dois reataram a amizade que tinham na infância. Após alcançarem uma paz, escolher o nome da vila e obterem vários moradores, o próximo passo seria escolher alguém para liderar a vila. E Hashirama queria que fosse Madara que liderasse a vila, o qual seria nomeado o Hokage, o protetor do País do Fogo. Embora Hashirama não quisesse, ele acabou sendo escolhido pelo povo como o primeiro Hokage. Isso deixou Madara inseguro com o futuro do clã Uchiha, começando a pensar que esse era o início do domínio do clã Senju sobre os Uchihas. Nesse tempo, Madara começou a ler a pedra do santuário Naka dos Uchihas com seus olhos, e conseguiu decifrar boa parte do que estava escrito. E lá estava a história sobre as tentativas fracassadas de paz, as batalhas intermináveis entre os Uchihas e os Senjus, além de uma maneira específica de alcançar a paz mundial. Os ideais de paz de Hashirama e Madara eram muito diferentes. Enquanto Madara queria alcançar a paz através do controle de todas as vilas, Hashirama queria um acordo de paz entre elas, para alcançar a paz sem que uma vila tivesse mais poder de influência que as outras. Com isso, Madara concluiu que Konoha era uma tentativa fracassada de paz, e tentou convencer o seu clã a fazer uma rebelião na vila contra o Senju. Porém, os Uchihas estavam tão felizes com a ideia de não ter mais que lutar, de não ter mais que derramar seu próprio sangue em batalha, que eles não deram ouvidos a Madara e viraram as costas para ele. Madara então tentou convencer Hashirama sobre sua ideia, o levando ao santuário Naka, mostrando pela primeira vez a pedra para um forasteiro. Como Hashirama não aceitou seu meio de encontrar a paz, Madara decidiu abandonar a Vila da Folha, mesmo com Hashirama o pedindo mais de uma vez para que ele ficasse e concretizasse seus sonhos de infância. Madara disse que ele não se tornaria o segundo Hokage, que esse posto seria dado a Tobirama, e após Tobirama assumir o cargo, seria o fim do clã Uchiha. Com isso, Madara deixou a Aldeia da Folha e nesse tempo ele obteve a posse da Raposa de 9 Caudas. Com a Kurama, Sharingan, Susanoo e um poder devastador por natureza, Madara retornou para a Vila da Folha para desafiar Hashirama mais uma vez. Mesmo com todos esses poderes em mãos, Madara conseguiu perder de novo para Hashirama, e dessa vez foi a última, pois Hashirama disse que ele não permitiria que ninguém ameaçasse a vila, mesmo que sejam amigos, parentes ou até mesmo seus próprios filhos. A batalha dos dois foi tão intensa que até mesmo mudou a paisagem em volta. O que era um rio acabou virando uma cachoeira. Esse lugar ficou conhecido como Vale do Fim. Antes de cair no chão, Madara mordeu um pedaço da pele de Hashirama e o guardou em sua boca, e antes de morrer, Madara programou um Izanagi em seus olhos para reescrever a realidade. Sim, Madara morreu na batalha contra Hashirama, e seu corpo foi enterrado em um local próximo da vila por Tobirama, para que ele pudesse estudar o corpo de Madara. Mas após ser deixado ali naquele buraco, Madara voltou à vida, reescrevendo sua realidade a custo da visão de um de seus olhos. Então Madara deixou um clone das sombras no lugar de seu corpo, fechou o caixão e foi embora. Durante essa fuga, Zetsu Negro se escondeu no corpo de Madara e fez ele pensar que ele havia criado Zetsu. Madara acabou se escondendo em uma caverna e lá ele se estabeleceu. Ao chegar, Madara cuspiu o pedaço de carne de Hashirama que ele havia mordido durante a luta, e então implantou em seu próprio corpo em suas feridas. O resultado disso não foi imediato, demorou muitos e muitos anos para que as células de Hashirama fizessem efeito no corpo do Uchiha, e foi só no finalzinho da vida natural que aconteceu a mudança. Os olhos de Madara se transformaram em Rinegans, assim restaurando seu olho direito. Com o poder do Rinnegan, Madara invocou a estátua do caminho exterior, chamada Gedomazo, e começou a cultivar um clone vivo inconsciente de Hashirama, onde ele acreditou ter produzido um exército de Zetsus brancos com isso. Conforme os anos se passaram, Madara percebeu que ele não poderia concretizar seu plano sozinho, plano que ele nomeou de Olho da Lua. Sabendo disso, Madara decidiu implantar seu Rinnegan em Nagato, ainda quando ele era uma criança, e sem o seu consentimento, acreditando que Nagato poderia usar os seus olhos para trazer de volta a vida no futuro. Mas para isso, Madara sabia que precisaria de um sucessor, para que ele guiasse Nagato ao seu propósito final. Com isso, Madara se conectou à estátua Gedomazo por anos, conseguindo se manter vivo, até que ele pudesse encontrar um sucessor digno de concluir os seus planos. Nesse tempo, Madara ficou de olho em Konoha, esperando para que alguém aparecesse. E foi durante a terceira grande guerra ninja que Madara encontrou um jovem chamado Obito Uchiha,
em uma das entradas da caverna, gravemente ferido após ter sido esmagado por várias pedras, porém continuava vivo. Madara então usou as células de Hashirama para restaurar a metade do corpo que foi esmagada e aproveita a situação para lhe colocar um selo amaldiçoado individual em seu coração, para caso Obito se volte contra Madara. Enquanto Obito treinava e se recuperava com a intenção de voltar a Konoha, Madara trabalhava para corromper o jovem, e após ele saber que Obito se importava com seus amigos, Madara bolou um plano perfeito. Madara planejou e foi o cabeça por trás do sequestro de Rin Nohara, a garota que Obito gostava. Então Madara fez com que a aldeia da Névoa a sequestrasse e fizesse Rin se tornar a Jinchuriki do Sanbi, a besta de 3 caudas. Fazendo isso, Madara manipulou todos os eventos que levaram à morte de Rin, fazendo com que Obito visse a garota que amava sendo morta pelas mãos de seu amigo Kakashi e levando a uma escuridão completa. O plano de Madara saiu exatamente como ele planejou, e Obito, levado ao desespero, ofereceu seu serviço a Madara, que havia oferecido a Obito um mundo onde Rin existiria. Madara então explicou para Obito toda a história do Sábio dos 6 Caminhos e do Jubi, além de explicar para Obito todas as técnicas e detalhes de seu plano que ele precisava saber para concluir o seu objetivo. Como ato final, Madara manifestou sua vontade em forma de Zetsu Negro e o entregou para Obito, dizendo que se ele precisasse de qualquer informação, Zetsu forneceria. Após isso, Madara se desconectou da estátua Gedomazo e deu seu último suspiro. Madara confiou em Obito o seu nome, Uchiha Madara. Muitos anos se passaram após esse dia, e então Madara retorna durante a 4ª Grande Guerra Ninja. Kabuto havia descoberto o corpo de Madara e conseguido coletar o seu DNA. Fazendo isso, Kabuto fez com que fosse possível reencarnar Madara com Edo Tensei, e assim aconteceu. Na primeira vez que Kabuto trouxe esse caixão à tona, foi quando ele tentou formar uma aliança com Obito, e mostrando o corpo de Madara dentro do caixão e dizendo que poderia revivê-lo. E a segunda vez foi quando de fato Kabuto trouxe Madara de volta, durante o início da guerra. Durante o combate contra a Aliança Shinobi, Kabuto se vê sem saídas, a não ser reviver Madara e utilizar o Mu revivido para invocar diretamente Madara para o campo de batalha. O poder do Uchiha reencarnado era tão grande que antes que a tampa do caixão pudesse cair, como foi com todos os outros Edo Tensei, a tampa explodiu, quase mandando o Mu para longe. Madara sai do caixão e se revela para toda a Aliança Shinobi como o verdadeiro Uchiha Madara. Com isso, ele começa a conversar com Kabuto através do Edo Tensei, e Kabuto diz que ele fez melhorias em seu corpo para que ele se tornasse ainda mais poderoso do que em seu auge, o que deixa Madara irritado, dizendo que Kabuto não sabia como ele era em seu auge. Após serem atacados por Gaara, Madara desce para o campo de batalha e fica frente a frente com toda a Aliança Shinobi. Ali Madara começa a caminhar, enquanto os figurantes rezam para Rikudo. Após começar a luta contra Madara, a Aliança Shinobi é simplesmente obliterada pelo Uchiha. Seu poder estava tão grande que Madara peitou a Aliança Ninja sozinho por 4 episódios, fazendo o figurante voar no céu que nem areia. Até então, Madara só tinha utilizado seu Sharingan e seu Susanoo para se defender. Porém, após Naruto chegar e jogar o Rasen Shuriken em Madara, ele ativou seu Rinnegan, absorvendo o Jutsu de Naruto. Percebendo que seus inimigos eram muito perigosos para serem segurados somente com o ninjutsu básico e o taijutsu, Madara usa seu Susanoo para fazer 4 sinais de mão de uma vez só, assim puxando um meteoro da atmosfera. Quando o Kazekage e o Tsuchikage param o meteoro com sucesso, Madara aciona um segundo meteoro ao seu ataque, e ambos caem e devastam a 4ª divisão inteira em um piscar de olhos. Com a maior parte da 4ª divisão morta, Madara volta a conversar com Kabuto, perguntando sobre o quanto Kabuto sabe sobre o seu plano, o que deixa Madara impressionado com o tanto de informação que Kabuto tem. Madara é deixado para verificar as coisas por si mesmo, e tenta convocar o 9 Caudas, mas não consegue, pois Kurama ainda está selado em o Jinchuriki, e então Kabuto diz que ele está selado em Naruto, que estava bem à sua frente. Vendo isso, Madara decide deixar seus planos de lado por um tempo para testar suas novas habilidades, no qual Madara utiliza um jutsu de Hashirama, chamado Natividade das Árvores. Mas logo, o ataque é repelido por Naruto e seus clones com muitos e muitos Rasengans, atingindo as árvores de Madara, o que o faz sorrir, dizendo que Naruto é realmente muito poderoso. Após isso, Madara decide acabar com o resto da Aliança Shinobi, porém é repelido pelo Raikage e por Tsunade, que chegam no local bem na hora. Com os 5 Kages reunidos, eles decidem juntar forças para derrotar o Uchiha Madara, e então a batalha entre Madara e os 5 Kages acontece. Madara faz os 5 Kages, os 5 ninjas mais poderosos de cada vila, serem vistos como bebês perante ele, peitando todos juntos ao mesmo tempo e conseguindo levar cada um deles ao limite. Após um tempo de luta, Madara decide utilizar seu Susanoo perfeito para acabar de vez com os 5 Kages, porém quando vai atacar, seu Susanoo se desfaz e Madara começa a desaparecer.
porque o Edo Tensei havia sido liberado por nada mais nada menos que Uchiha Itachi. Mas quando os Kages começam a comemorar, a alma de Madara volta para o corpo que tinha, e ele diz para avisar ao usuário do jutsu para usar com mais cuidado, pois quem souber os selos necessários consegue quebrar o contrato com o usuário da invocação. Madara então quebra seu contrato e permanece no mundo dos vivos, enquanto os outros Edo Tensei são desfeitos. E com isso, Madara decide concluir seu plano de vez, atacando os Kages com um ataque devastador, os deixando à beira da morte. Depois de derrotar os 5 Kages, Madara encontra com Obito, enquanto ele está em combate com Naruto, Killer Bee, Kakashi e Gai. Madara percebe a estátua Gedomazo passando por uma transformação prematura, e repreende Obito por ter sido apressado demais na invocação do 10 Caudas. Após pegar sua arma de volta, Madara entra em combate com os ninjas, para capturar a Kyuubi e o 8 Caudas. Após uma batalha contra a Aliança Shinobi, Madara é separado de Obito por conta dos ataques combinados da Aliança, e Obito é mandado para outro lugar, deixando Madara sozinho com o Jubi e sendo obrigado a se defender dos ataques. Enquanto Obito estava em outro local, Madara sente que Hashirama foi trazido de volta à vida em outro lugar, e fica animado com a perspectiva de lutar de novo com seu rival, aguardando ansiosamente sua chegada. Quando ele chega, Hashirama envia apenas um clone de madeira para enfrentar Madara, estando muito ocupado contendo Jubi. Madara decide ficar fora da luta até que o verdadeiro Hashirama esteja pronto, dizendo que lutar com um clone não tem graça. Quando o clone de madeira persiste, Madara o derrota facilmente, e Madara mais tarde sente o retorno de Obito ao campo de batalha, e decide fazer uso de seus dispositivos de segurança, ativando receptores pretos plantados em Obito para forçar Uchiha a finalmente reviver Madara. Obito consegue resistir à vontade de Madara, e ao invés de reviver Madara, Obito decide selar Jubi dentro de si, se tornando o Jinchuriki de 10 Caudas. Após Obito ser derrotado pelo discurso de Naruto e pela Aliança Shinobi, ele perde as bijus de dentro dele e fica à beira da morte. Obito havia decidido ajudar a Aliança, revivendo aqueles que morreram em batalha, na mesma forma que Nagato fez com Konoha. Porém, Zetsu Negro não permite, e como Obito estava bastante enfraquecido, Zetsu manipula o corpo de Obito para reviver Madara, e é assim que acontece. Naquele momento, Madara estava sendo contido por Hashirama, mas ao ser revivido, ele consegue sua força de volta. Porém, os olhos Rinnegan de Madara se despedaçam e caem no chão, porque não são seus olhos originais. Para compensar sua falta de visão, Madara agarra rapidamente Hashirama e drena para ele todo o modo sábio do Hokage, ficando frustrado por ser um poder tão fraco, segundo ele. Madara vai atrás das bestas com caudas liberadas, para que ele possa reviver Jubi mais uma vez, e então ele tenta enfrentar todas as 9 bestas de uma vez, falhando e perdendo o braço direito no processo. Enquanto ele se reagrupa, um clone do Zetsu branco lhe traz o Rinnegan que Obito mantinha guardado. Madara pega este e um dos braços do Zetsu, permitindo que ele comece o segundo round. Madara convoca a estátua Gedomazo do corpo de Obito e usa o limbo para repelir as 9 bestas, e antes que elas possam se recuperar, ele sela todas elas na estátua demoníaca, incluindo aquelas seladas em Naruto e Bi, deixando Naruto à beira da morte. Nesse tempo, Tobirama tenta atacar Madara, mas é imobilizado facilmente por estacas negras, e logo depois, Sasuke também tenta atacar, mas fica preso no ar, fazendo Madara o perfurar com sua própria espada. Sem ninguém para se opor, Madara sela o 10 Caudas em si mesmo, assim tendo sua ressurreição completa. Satisfeito consigo mesmo, Madara parte para recuperar seu outro Rinnegan. Quando ele chega ao local do Zetsu Negro, ele descobre que Obito recuperou o controle de seu corpo. Madara tenta argumentar com Obito, lembrando ele de tudo que eles planejaram, insistindo na eficácia do plano Olho da Lua. Ao invés de ser convencido, Obito perfura Madara com sua mão e consegue roubar fragmentos do chakra de uma cauda e do 8 caudas, antes de usar o Kamui para escapar com Naruto. Nessa hora, Gai chega em batalha e diz que enfrentará Madara. Após Gai abrir o 8º portão, o Portão da Morte, ele consegue se tornar um desafio grande para Madara, sendo capaz até mesmo de quebrar um de seus chifres. Após uma intensa batalha, Madara declarou Gai como o ninja mais poderoso, dizendo que não se divertia assim desde a luta contra Hashirama. Então Gai desfere seu último golpe. Madara estava à beira da morte após esse combate, e decide compensar Gai por deixá-lo nesse estado, o matando antes que seu corpo se desintegre sozinho. Mas Naruto chega e consegue chutar a esfera de Madara para longe, e salva Gai da morte certa, e logo depois vai atacar Madara. Naruto logo consegue mandar Madara para longe, destruindo a árvore divina no processo. E nisso, Madara escuta uma voz dizendo para ele o aceitar dentro dele, e Madara então absorve a árvore divina que estava prestes a cair. Madara então se torna muito mais poderoso, e volta a lutar contra Naruto, porém Sasuke também chega com novos poderes e um Rinnegan novo, o que deixa Madara impressionado. Após um tempo de luta, Madara percebe que irá precisar do outro Rinnegan que está com Obito,
E então ele vai até Kakashi e rouba seu Sharingan para utilizar o Kamui para ir até Obito e recuperar seu outro olho. Madara chega até a dimensão do Kamui, segura Obito e diz que o selo amaldiçoado em seu coração foi arrancado. Nesse momento, Madara revela para Obito toda a verdade, de que o plano de Rin ser sequestrada e morta foi dele, para corromper Obito, o que deixa o Uchiha desolado. Após recuperar seu Rinnegan, Madara volta para o campo de batalha, e com isso ele decide começar o seu plano. Enquanto Madara usa vários Shibakus Tensei para atrasar a equipe 7, ele usa a distração para se aproximar da luta, quebrando seu protetor de testa e ativando seu plano, o Tsukuyomi Infinito. Após colocar todos no mundo em um sonho e ligando todos os ninjas e pessoas através da árvore divina, Naruto, Sasuke, Kakashi e Sakura voltam a confrontar Madara. Eles haviam escapado do Jutsu por causa do Susanoo de Sasuke. A forte luz do Tsukuyomi Infinito não penetra no Susanoo, e assim eles ficam seguros. Mas antes que Madara pudesse derrotar os últimos ninjas que faltavam, Zetsu Negro o trai e o perfura pelas costas, dizendo que tudo acabou para Madara. Zetsu então revela a verdade a Madara, de que ele não era a criação dele, mas sim de Kaguya, além de dizer que foi ele que modificou as pedras dos Uchihas escrevendo aquelas coisas, e que só queria usar o clã Uchiha como estrelas de seu espetáculo. Logo todo o chakra do planeta começa a vazar da Terra, e começa a se juntar dentro de Madara, o fazendo inchar e depois se transformar em Otsutsuki Kaguya. O time 7 lutou contra Kaguya e a derrotou, e após Hogoromo invocar todos de volta para a dimensão normal na Terra, Madara reaparece em sua forma humana, à beira da morte, porque ele teve todas as bijus extraídas dele. Antes que finalmente morresse, Madara teve uma conversa amigável com Hashirama, o qual disse que eles poderiam brincar como irmãos de guerra, o qual Madara aceitou, e então morreu com um pequeno sorriso em seu rosto. Esse foi o fim de Uchiha Madara, vulgo o matador de figurantes. É isso aí, galera. Muito obrigado por ficar nesse vídeo até aqui. Meu nome é Ada Santiago e infelizmente esse é meu último vídeo que eu estarei aqui com vocês, pois estou me despedindo da equipe Divertido Anime. Foi muito bom trabalhar com você, Samuel, e com todo o resto da equipe. Foi muito bom estar com vocês aqui todo esse tempo. Muito obrigado por me receberem tão bem, galera. É isso aí. Tenha uma ótima semana.